Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederá estas coisas? E que final haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Alguém sabe me dizer o que aconteceu no ano de 2001? Algo assim assustador? Alguém sabe? As Torres Gêmeas, 11 de setembro. Alguns aqui não eram nem nascidos, né? Eu não era nem casado. E quando eu vi aquela notícia pela manhã, né, minha mãe mostrou para mim lá no jornal, na televisão, e ela falou: é o fim do mundo. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, fazem 2000 anos. E Cristo responde algumas perguntas dos discípulos. Os discípulos estavam olhando o templo em Jerusalém e eles estavam encantados com a beleza daquele templo. Aquele templo tinha sido do Salomão, foi destruído, outro homem aperfeiçoou, levantou, colocou umas torres, aquelas pedras, e isso encantava os olhos de todos. E os discípulos admirando aquilo, e aí Cristo diz: não ficará pedra sobre pedra. Cristo estava profetizando ali, irmãos, algo que iria acontecer 40 anos depois, no ano 70. E Jerusalém foi invadida por Tito Vespasiano, com o exército, tinha cercado Jerusalém, e ali nós podemos ver uma primeira guerra da era cristã. E desde lá, irmãos, até hoje, centenas de guerras se levantaram ao longo desses 2000 anos, revelando essa característica, essa evidência do final do tempo, final da era cristã. Nós, como cidadãos dos céus, como discípulos de Cristo, nós precisamos aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. E o tema nessa noite eu gostaria de tratar: como viver enquanto o fim não chega. Como que nós precisamos viver enquanto o fim não chega, irmãos? À luz desse texto, nós iremos tirar algumas lições preciosas. Primeira lição que nós tiramos, a pergunta dos discípulos: dize-nos, quando acontecerá essas coisas? E que final haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nós conseguimos ver isso no verso de número 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus. E quando Cristo fala que não ficará pedra sobre pedra, no versículo 2, aquelas pedras, aquele templo foi destruído, irmãos. E aí os discípulos: quando vai acontecer isso?
Quando será a volta? Quando será a consumação dos séculos? 3 perguntas. Quando acontecerá a destruição do templo? Qual será o sinal da volta de Jesus? Qual será o sinal do fim dos tempos? Igreja, nós não podemos perder esse foco. Nós não podemos perder essa promessa, essa escatologia, irmãos, a doutrina das últimas coisas. Muitas coisas nos cercam, muitas coisas nos faz nós ficarmos distraídos e nós corremos o risco de perder esse viés, de perder essa linha de visão e nos encantarmos com as coisas desse mundo e perder nosso tempo, investir nossos recursos e esquecer, irmãos, dessa promessa que penso eu que é a maior do reino de Deus, é a volta do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos, diante daquela afirmativa, diante daquela profecia de Cristo, verso 2, em verdade, parte B, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E ali já começaram a mexer um pouquinho com os discípulos. Como assim? Isso aí tão magnífico, isso aí tão chamativo, algo tão belo, não vai ficar pedra sobre pedra, irmãos? Cristo, olhando para o futuro, profetizando para os discípulos. Daqui a 40 anos, Jerusalém vai ser invadida, vai ser destruída. E tudo isso vai acabar, irmãos. Irmãos, nós já tivemos tantas e tantas guerras. Os irmãos observaram que no ano de 2020, tivemos a pandemia, uma epidemia, e muitas vidas foram ceifadas. E mal estava acabando aquele vírus que ceifou milhares de pessoas. Nós conseguimos observar os homens tramando uma guerra. A Rússia contra a Ucrânia. Parece que não teve sensibilidade daquela catástrofe, daquela peste, podemos dizer assim. E aí deu início a uma guerra. Milhares de pessoas têm morrido. Recentemente, Israel e os palestinos, outra guerra. Centenas de pessoas perderam a vida. E agora, novamente, Israel e o Irã, Estados Unidos. Não sei se os irmãos têm acompanhado isso, irmãos. Tudo isso é uma evidência do final dos tempos. E isso vai ser mais forte, mais intenso, quanto mais se aproxima da volta de Cristo. Por isso, nós como igreja não podemos ficar despercebidos. Eu sei que nós queremos construir família, nós queremos casar, nós queremos estudar, e não há nada de errado nisso. A nossa vida tem que continuar, mas nós não podemos perder de vista essa promessa. Foi para isso que Cristo nos criou, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, para que o homem pudesse viver eternamente em sua presença. Mas por causa do pecado, esse relacionamento foi cortado. O homem passou a morrer. A morte não era para existir, irmãos. E para solucionar essa questão, Deus enviou seu único filho para morrer em nosso lugar, para nos dar novamente a oportunidade, a chance de viver eternamente pelos séculos dos séculos. E quando Cristo esteve aqui, Ele falou isso para os discípulos: eu voltarei. E vai ter sinais. E a primeira guerra aconteceu da era cristã. Lógico que houve várias guerras no Antigo Testamento. Mas na era cristã, após Cristo, primeiro sinal, ano 70, Jerusalém foi cercada e invadida e foi derramado muito sangue, irmãos, através de Tito Vespasiano. Aquele pessoal entenderam isso. Provavelmente alguns discípulos devem ter até vivido esse período.
Então essa é o primeiro sinal, o sinal de juízo da vinda de Cristo, irmãos. Então, a pergunta que os discípulos fizeram, Cristo colocou aqui, através de sinais. Quando acontecerá a destruição do templo? Ele falou que não vai ficar pedra sobre pedra. Ele não falou o ano, não falou o modo, mas não vai ficar pedra, vai ser destruída. Os irmãos sabem que certa vez Cristo, olhando para Jerusalém, né, ele chorou. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas e quantas vezes quis eu cuidar de vocês, se relacionar com vocês, mas vocês viraram as costas, taparam os ouvidos, mataram os profetas. Agora vocês vão ter a consequência do juízo. Então, a volta de Cristo, ela é precedida por sinais. E o primeiro sinal que nós conseguimos ver é o sinal de juízo, irmãos. Juízo. Então, aquela primeira guerra, e de lá para cá, centenas de guerras têm se levantado. Isso revela que nós somos incapazes, que nós somos impotentes. E também isso revela que nós somos pó. Nós não temos controle sobre as guerras, irmãos. Hoje se fala muito de paz, mas hoje se investe mais nas guerras do que nas paz. Cada término de uma guerra, eles já estão programando outra guerra. E investe recursos. Eu esqueci de anotar aqui, mas essa última atentado dos Estados Unidos contra o Irã foi bilhões no único dia, irmãos. Bilhões de dólares que daria para acabar com a fome, talvez. Se fala muito de paz, mas se investe mais na guerra do que nos tratados de paz. Veja, nós somos impotentes diante disso. Mas tudo isso é Deus revelando para nós que a nossa promessa está garantida, que a volta dele é uma certeza que nós precisamos ter. Então, primeira lição que nós tiramos, a volta de Cristo é precedida por sinal de juízo. E o segundo ponto, irmãos, do verso 4 ao verso 8, nós conseguimos ver os sinais do princípio das dores. Olha que interessante. O que é princípio das dores? O que significa isso? Verso 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. E aqui ele faz uma analogia com uma mulher grávida. Aqueles 9 meses de gravidez, começa um momento da gravidez que as mulheres começam a sentir dores. Começa a vir incômodo. Mas é um processo. E quando vai chegando perto, né, naquele 9 meses ali, 8 meses, e já começa as dores a aumentar, e aquelas contrações, e depois vem o quê? Vem o filho. Olha a analogia que interessante que Cristo fez. Assim será a vinda do Filho do Homem. Aqui o texto que nós lemos diz que então virá o fim, no final do verso 14. Então virá o fim. Irmãos, 2000 anos tem se passado dessa promessa. E eu não sou tão velho assim, né? Mas eu acredito que há 40 anos atrás, você não via o que está acontecendo hoje, com tão força, com tanta constância. Hoje, nós estamos até acostumando com essas coisas. Você liga a TV, é morte, é assassinato, é filho matando o pai, e assim por diante. Como eu disse, mal acabou o Covid, já começaram uma guerra, daqui a pouco outra, e já estamos na terceira guerra. Poucos anos, irmãos. Tudo isso está apontando para a volta de Cristo, como a gravidez de uma mulher. Começa, daqui a pouco, terceiro, 4 meses, já começa aquelas dores, aquele incômodo. Quando vai chegando perto, aumenta, e depois vem o resultado. A criança nasce. Assim será a volta de Cristo. Assim tem sido esses 2000 anos. As coisas têm acontecido.
E aí nós conseguimos ver que alguns outros sinais de apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. Muitas pessoas se escandalizam. Muitas pessoas, diante da pressão, acabam abandonando. Recentemente, o Covid, as igrejas teve que fechar suas portas. Muitas não voltaram. Então ali foi uma espécie de um filtro. E ali nós conseguimos ver pessoas que eram apóstatas. Que devido à pressão, não sei o que aconteceu com a sua mente, com os seus olhos, não conseguiram ver, não conseguiram perseverar. Então apostataram da fé, irmãos. Abandonaram, traíram, negaram. Não conseguiram amar a Cristo acima de qualquer coisa. E eu louvo a Deus, porque nós estamos aqui. Quando abriu a porta da igreja, nós perseveramos. Não foi fácil. Ficar mais de um ano longe dos irmãos, longe dos irmãos estar adorando a Deus em um conjunto, não foi fácil. Mas louvado seja Deus, porque vários irmãos perseveraram. Aí no verso de número 7, né, a questão da guerra, voltando um pouquinho, e as nações que vão se levantar, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Quantos terremotos já houve, irmãos? Muito rápido. Só no século passado, mais de 300 terremotos, maremotos, tsunami, catástrofe. Como eu disse, as coisas estão se tornando meio que rotineira. Nós ligamos a TV e está lá acontecendo. Tudo isso é uma evidência da volta do Senhor Jesus Cristo. Nação contra nação, reino contra reino, terremotos, né? O Evangelho de Lucas diz que pestes, epidemias, pandemias e assim por diante. Tudo isso não é nada que o homem está arquitetando, mas sim são resultados, consequência, para mostrar a nossa fragilidade e também aponta que a nossa esperança está mais perto, está próximo, irmãos. Verso de número 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Estava lendo um artigo, né, da Portas Abertas, uma associação cristã, e no último ano, mais de 388 milhões de cristãos foram perseguidos. Um número muito alto, irmãos. A igreja perseguida, mais de 388 milhões foram perseguidos. Desses 380 milhões, 201 milhões são mulheres ou meninas. Um número muito alto de mulheres sendo perseguidas. Enquanto 110 milhões têm menos de 15 anos. 15 anos, irmãos. No nosso país ainda não há perseguição. Uma perseguição extrema. Existe perseguição, hoje pela manhã foi falado pelo presbítero Osmar, né, no serviço. Nós enfrentamos algum tipo leve de perseguição no nosso relacionamento, dentro da nossa família. Mas aquela perseguição extrema, como está dizendo aqui, irmãos, ainda nós não enfrentamos no nosso país. Ainda. Então, esse relato, essa pesquisa, né, do Portas Abertas, diz que 15 países, né, atualmente têm sido severos na perseguição. 15 países, irmãos. Coreia do Norte e vários outros. Têm sido muito radicais. Não é permitido ser cristão. Não é permitido você professar sua fé. Não é permitido carregar a palavra de Deus nas suas mãos. Não é permitido se reunir para cultuar, para adorar a Deus. 15 países são bem rígidos na perseguição. 4.849 cristãos são mortos por dia.
4.849 cristãos são mortos por dia. Isso do último ano, irmãos. Consegue imaginar isso? Você tem liberdade, como está tendo nessa noite. Daqui a pouco, cada um de nós iremos para nossas casas. Podemos carregar a palavra de Deus em nossas mãos. Podemos entregar uma literatura. Podemos convidar as pessoas para vir cultuar conosco. Podemos falar abertamente de Jesus Cristo. E nada vai nos acontecer. Mas observa esses países. Por dia, mais de 4.000, quase 5.000 irmãos nossos foram mortos. São mortos por causa do testemunho, por causa da sua fé. A Nigéria continua sendo o epicentro da violência. A Nigéria é um país que persegue muito os cristãos. Tudo isso, irmãos, é o que está registrado há 2.000 anos atrás. Verso 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso é uma evidência da volta do Senhor Jesus Cristo. E isso tem aumentado, irmãos. Era 13 países, agora são 15 países. Vamos aproveitar a liberdade que nós temos para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para estar inserido no reino de Deus, para estar engajado no reino de Deus. Vamos aproveitar, irmãos. Vamos continuar testemunhando, continuar sendo essa luz que brilha para este mundo. Nós precisamos fazer valer essa liberdade que nós temos. Talvez, se nós fôssemos perseguidos, talvez muitos de nós teríamos apostatado da fé, teríamos abandonado. Mas essa liberdade que nós temos, nós muitas vezes não damos o devido valor. Verso número 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Aqui nós conseguimos ver apostasia, falsos profetas e assim por diante. Pessoas que estavam em nosso meio, mas não perseveraram. Pessoas que até professaram diante dos homens, participou do batismo, mas logo sumiu. Tudo isso, irmãos, é uma evidência do final dos tempos. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Hoje, muitos não têm dado bom testemunho no falar, no agir, nas ações. Todas essas pessoas estão negando a Cristo. Não sabem o que é ser discípulo de Cristo. Não sabem o que é ser servo de Deus. Não sabem o que é pertencer ao reino de Deus. E isso é uma evidência do final dos tempos. Imagine em nosso meio, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Me chamou a atenção ódio desse verso. Ódio. Quando nós não suportamos os nossos irmãos. Quando nós temos inveja um dos outros. Tudo isso é consequência do quê? Do amor que vai se esfriando em nosso meio. Tudo isso é uma evidência do final dos tempos, que o fim está próximo. E nós não podemos ficar distraídos, irmãos, com outras coisas. Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Desde o primeiro século, isso aqui tem acontecido. No primeiro século, a igreja sofreu muito com falsos ensinamentos, falsos profetas, gnosticismo, primeiro século, atacando a igreja. 2000 anos se passaram, irmãos. Hoje não é diferente. Hoje tem muito mais. Vários grupos religiosos com ensinamentos estranhos, totalmente distorcido da palavra do Senhor. Falsos profetas. Quantas pessoas se levantaram
ao longo desses 2000 anos, dizendo que era o próprio Cristo, negando a Cristo, dizendo que Cristo era apenas um profeta, um bom homem. 2000 anos, tem acontecido isso. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Muitas pessoas, muitos grupos religiosos têm sido enganados por esses falsos mestres. Você tem que agradecer a Deus por conhecer a verdade, por ter acesso à verdade, por ter sido bem instruído ao longo desses anos, irmãos. Essa é uma característica do final dos tempos. Verso de número 12 diz que vai aumentar a iniquidade, e a consequência disso é o quê? O amor vai se esfriar de quase todos. Quase todos. A iniquidade, a maldade, o pecado. Aquilo que era vergonhoso há 40 anos atrás, hoje as pessoas fazem com o maior prazer. Aquilo que era errado há 30 anos atrás, hoje as pessoas parabenizam. Eu já ouvi várias vezes, se Cristo estivesse aqui hoje também, Ele estaria apoiando isso. Não, irmãos, não. A iniquidade tem se aumentado muito, e o amor tem se esfriado de quase todos. Sabe o que significa, irmãos? Que nós precisamos pedir para que Deus aumente o nosso amor, faça que nós venhamos permanecer nesse amor, amor para com Deus acima de qualquer coisa, amor ao nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Nós precisamos pedir para que Deus aqueça o nosso coração, porque isso é uma evidência do final dos tempos, não de alguns, mas de quase todos. Quase todos, irmãos. Será que nós não estamos nesse quase todos aqui? Será que nós não temos perdido a capacidade de amar? Via de regra, o nosso amor é um pouco egoísta, porque nós queremos amar os nossos irmãos quando ele não parece conosco, quando ele pensa como eu penso, como eu vou amar ele se ele tiver algum interesse, alguma vantagem para mim. Isso não é amor verdadeiro. Observe, irmãos, essa é uma evidência do final dos tempos, de quase todos vão o amor se esfriar. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim, esse será salvo. Os discípulos gostariam que Cristo desse uma data certeza. Eu vou vir em tal dia, nem Cristo sabe, mas Deus sabe. Cristo responde aquelas perguntas, aquelas 3 perguntas, dando sinais. Vai acontecer isso, aquilo outro. Essas evidências. Isso tem acontecido, irmãos. Os sinais estão aí, mais forte, mais intenso. Eu não sei se eu e você estamos nessa geração, ou se vai ser na geração dos nossos filhos, ou dos nossos netos, ou dos nossos bisnetos. Mas observa, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Será que nós temos sido fiéis, irmãos, a Deus? Será que nós temos perseverado com toda a constância, com toda a firmeza? Ou será que nós somos aquele tipo de crente meio relapso, meio desatento? Quando der eu vou. Quando tiver tempo eu faço isso. Veja, irmãos, perseverar, constância, permanência. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos uma vida muito medíocre. O que é uma vida medíocre? Uma vida estável. Às vezes sem muitos baixos, mas estável. Isso é vida medíocre.
Nós temos que ter uma vida um pouco mais elevada. Tem uns que é uma onda, sobe, desce. Tem mês que está bem, tem mês que não está. Veja, nós temos que perseverar, irmãos. Não sei se nós vamos passar por essa tribulação, podemos dizer assim. Se nós seríamos salvos se nós chegássemos até a volta de Cristo. Porque está falando que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui temos alguns jovens, algumas crianças. Guarde isso, crianças, em seus corações. A volta de Cristo está próxima. E vocês têm que perseverar até o final. Até o final. Quando mais próximo, essas coisas vão ser mais nítidas. Escândalos, apostasia, abandono da fé, falta de amor. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Se Jesus viesse hoje, você tem certeza absoluta que você é uma pessoa salva, que você é uma pessoa que nasceu de novo, que você tem sido um crente firme, forte, perseverado nos caminhos do Senhor? E último ponto, verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui Cristo coloca como se fosse uma condição, ou seja, ainda, irmãos, ainda, por incrível que pareça, tantas tecnologias, tantos recursos, ainda existe partes desse universo que nunca ouviu falar sobre Deus, que nunca ouviu falar sobre Cristo, que nunca ouviu falar sobre o Evangelho da graça. Por incrível que pareça, ainda existe nações que o Evangelho não chegou. Ainda existe povos, etnias, línguas, tribos, que não foi alcançada ainda pelo Evangelho. É por isso que nós precisamos, se não der para nós irmos, nós temos que investir, nós temos que orar pela missão. Eu não sei o quanto nós temos contribuído com a missão, irmãos. Oração, eu tenho certeza disso. Mas e recursos? Nós não podemos ir, mas nós precisamos dar suporte para aqueles que estão na linha de frente. E aí, quando isso acontecer, então virá o fim. Então virá o fim. Nós precisamos ser essa luz, nós precisamos ser esse brilho, irmãos. Final dos tempos, a volta de Cristo será precedida pelo avanço do Evangelho. Pelo avanço do Evangelho. E nós, como igreja de Cristo, precisamos contribuir o quanto antes, o mais rápido, de uma maneira intensa, para que o Evangelho seja propagado para este universo, irmãos, para este mundo, irmãos. É dessa maneira que a volta de Cristo irá acontecer. Então virá o fim. Os discípulos gostariam de ouvir, tal ano vai acontecer isso, tal dia vai acontecer isso, mas Cristo, Ele não revelou dessa maneira. Ele revelou os sinais. E esses sinais, irmãos, estão aí. A igreja de Cristo precisa estar atenta a esses sinais. Sinais de juízo e o sinal de graça. Qual é? A volta de Cristo. A perseverança dos santos. E nós precisamos amar. Amar sem hipocrisia. Amar com toda a verdade, irmãos. Pois no final dos tempos, o amor de quase todos, observe bem essa frase, quase todos irão se esfriar. E quando esse amor se esfria, a indiferença para com Deus, a indiferença com o irmão, a indiferença com o reino, a indiferença com a obra do Senhor. Nós não investimos, nós não damos o nosso suor quando nós estamos frios no amor. Mas quando nós amamos a Deus com toda a nossa força,
Com toda a nossa alma, irmãos, nós estaremos colocando toda a nossa força na obra de Deus, no avanço do Evangelho. Observe, se o teu amor não tem estado frio com o reino de Deus. O que você tem feito para que este Evangelho seja pregado em todas as ações? O que você tem feito? Faça essa pergunta para você nessa noite. Se depender de mim, será que esse final está perto ou está longe? Essa volta de Cristo está longe ou está perto? Uma pergunta para nós pensarmos. Eu termino dizendo que o engano espiritual e os falsos mestres, isso é uma evidência atual. Há uma crise no mundo, guerras, fomes e terremotos. Isso é inevitável. Isso não tem como nós dizer que não tem acontecido. Isso é um sinal, irmãos, que tem acontecido. E o último, esfriamento espiritual, amor esfriando e aumento da maldade. Isso também não tem como nós negarmos. Isso tem acontecido. Tudo isso aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo. Cristo está voltando, irmãos. Cristo está voltando para vir buscar o seu povo, para vir buscar a sua igreja, irmãos. Seria tão bom que o nosso coração pudesse estar pegando fogo, ansiando por esse dia. Maranata, vem, Senhor Jesus. Quando Cristo voltar, seria tão bom que Ele pudesse ver nós inseridos no reino de Deus, anunciando o Evangelho. Que Ele pudesse ver a nossa adoração com toda a nossa sinceridade, revelando o quanto nós o amamos, e o quanto nós sujeitamos ao senhorio de Cristo. Seria tão bom, irmãos. Peça para que Deus nessa noite aqueça o seu coração, aumente a fé, te dê força, te dê sabedoria para que você se engaje no reino de Deus, para que de fato a sua vida venha vibrar pelas coisas de Deus, irmãos. É tão ruim quando você vem para o culto e não vê a hora de o culto acabar, quando se torna algo maçante, quando você tem outras prioridades, outros afazeres, e as coisas de Deus já não encantam o seu coração, irmãos. Isso revela a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima e que o seu coração está frio. Temos que perseverar, irmãos, perseverar. Isso é uma característica de um servo do Senhor, de um eleito do Senhor. Essas coisas são sinais e nós precisamos ficar muito atentos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa ter misericórdia nas nossas vidas, irmãos, e que o Espírito Santo de Deus venha trazer um alento em nosso coração, venha tirar a cinza do nosso coração e acender novamente essa brasa, irmãos, para que a nossa vida possa ser incendiada por Deus, para que nós possamos realizar a obra de Deus, para que nós possamos contribuir para que esse Evangelho seja pregado no mundo todo, em todas as nações, irmãos. Eu louvo a Deus por alguns irmãos que têm tido a iniciativa de pregar o Evangelho. Tivemos o Impacto Evangelístico mês passado. Ontem a SAF saiu para anunciar o Evangelho. Mês que vem teremos Impacto Evangelístico novamente. Nós temos se esforçado, irmãos, mas nós precisamos fazer muito mais para que esse verso 14, e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho, irmãos, para testemunho. Como eu disse, vários irmãos nossos têm sido mortos por causa do testemunho que eles têm dado. Eles não têm negado a Cristo, eles têm sido fiéis. Eles têm sido fiéis. Que Deus possa nos abençoar, nos dar essa visão, nos dar essa coragem, nos capacitar para que nós possamos ser encontrados pelo Senhor dessa maneira, irmãos, fiéis. Oremos. Santo Deus, nosso Pai,
Bendito seja o teu nome, ó Deus, porque hoje nós estamos diante do Deus Santo, diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos resgatou do lamaçal do pecado, que nos regenerou, que nos transformou, que nos trouxe para o seu reino, para nós sermos usados pelo Senhor, Pai. A tua palavra nos disse nessa noite que a tua volta está próxima, Pai. Que o Senhor nos dê a percepção, que o Senhor nos dê o discernimento, para que nós possamos ficar atentos aos sinais da tua volta, ó Deus, e não ficarmos indiferentes com o teu reino, pois nós estamos aqui como peregrinos, ó Deus, nós estamos aqui como uma passagem breve, e em breve nós estaremos face a face, ó Deus. Aumente a nossa fé, incendeie o nosso coração, ó Deus, para que o nosso amor não venha se esfriar como uma evidência do final dos tempos, que nós não venhamos estar como, diz a tua palavra, de quase todos, essa evidência tão indiferente, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajude a nós fazermos uma avaliação nessa noite da nossa vida espiritual. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, obrigado pela tua presença. Use grandemente a tua igreja no final dos tempos, para que o teu evangelho seja pregado fielmente para todas as ações, para as cidades, para este bairro, para os nossos vizinhos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Coloque em cada coração essa missão de propagar o teu ID, e assim o teu santo nome possa ser conhecido por muitas pessoas, Pai. Muito obrigado pela tua presença, nós oramos agradecidos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação, e a comunhão, e a orientação do Espírito Santo, seja com o teu povo, seja com a tua igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, logo após o culto, teremos